Estamos trazendo aqui no programa Laírton Leite. Seja bem-vindo, bom dia. Ou boa tarde já, né? São 2 horas da tarde, já quase. Obrigado pela sua participação. Como é que está a situação do transporte coletivo? Nós temos diversas reivindicações aqui. O que avançou nos últimos tempos e o que, na verdade, o que tem de conhecimento por parte da Secretaria de Transportes daquilo que é necessário mudar? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos telespectadores. Então, Alexandre, assim, o transporte coletivo ele nos deixa otimistas que a gente vem assim no dia a dia ganhando um pouco mais de fôlego, um pouco mais de passageiro, porque a partir da pandemia a gente chegou em algum momento a achar até que ele ia criar um colapso no transporte coletivo que não ia mais ter. Essa era a grande realidade, o que aconteceu com muitas cidades da vizinhança, né? Então, com isso, nos deixa um pouco mais otimistas que vamos ter um transporte coletivo. Estamos acompanhando e, como você mesmo falou, principalmente o nosso foco é onde tem lotação no transporte coletivo. Não adianta a gente vir aqui falar bonitinho e dizer, olha, mais horário, principalmente aonde não tem passageiro. Agora, onde tem passageiro e onde tem lotação, esse é o principal foco do atendimento. Então, a reclamação hoje é exatamente de mais horários pela lotação que acontece em determinados horários, em determinadas linhas aqui em Blumenau. E nós falávamos há um tempo atrás, exatamente pós-pandemia, que o número de passageiros tinha caído de uma forma assustadora, considerável. Blumenau chegou a ter 120 mil dia, bem lá atrás, no transporte coletivo. Hoje são quantos mil passageiros por dia? Então, Alexandre, ali até 2019 a gente já teve, né, lá no passado, só para você ter uma ideia, se a gente falar do ano de 97, a gente transportava num ano 40 milhões de passageiros, em 2020 transportamos 8 milhões de passageiros, o ano passado, o 2022, a gente transportou 17 milhões de passageiros. Já mais que né? dobrou um pouco. Já mais do que dobrou um pouco. Então, no período da pandemia, realmente foi um colapso total, né? Sim. Quando a gente retornou o transporte coletivo, porque os decretos do governo do estado, ele proibiu durante 130 dias no ano de 2020 qualquer tipo de transporte coletivo, o que gerou um colapso praticamente no sistema. Então, quando a gente retornou, começou com em média de 12 mil passageiros por dia. Hoje, a gente chega a transportar um dia muito bom, não é a média diária, mas a gente chegou até 77 mil por dia. Mas a média é em torno de 74, 73 mil. Mas já está bom. Já está bom. Claro. Quando chega em 77 mil, a gente fica muito feliz da vida, muito otimista, porque a partir da hora que ele chega nesse número, também diminui os veículos na rua, porque veja que as pessoas optam novamente pelo transporte coletivo. Perfeito. Nós tivemos o Troncal 10, que tem ar-condicionado. Essa experiência está funcionando, está efetivada, porque no primeiro momento é uma experiência. Ela é uma... Aliás, desculpa lá, deixa eu te interromper aqui, eu até tenho um WhatsApp que fala justamente sobre esse assunto. Vamos trazer essa participação? Põe aqui na tela, por gentileza, o nosso telespectador, a Edna vem com a gente, boa tarde. A Edna da Ituava Central, ela disse, olha, pegou o ônibus Troncal 10, o número 9102, às 10 horas da manhã, sentindo o centro terminal aterro. O ar-condicionado não estava funcionando ou estava desligado. As janelas todas fechadas, travadas, uma situação desumana, um calor extremo. A Blumob deveria avaliar esse tipo de situação. Muito bem, a Secretaria de Trânsito e Transportes, Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, através da sua pessoa, tem conhecimento desse assunto? Não tinha, estou tendo conhecimento agora, se estava desligado, errou o motorista, porque era para estar ligado, vamos verificar exatamente o que aconteceu, porque um veículo com a janela travada, Alexandre, porque é o caso do ônibus, ele é para estar com o ar-condicionado ligado. Como ela anotou corretamente o número do ônibus, ela passou a informação correta, eu vou verificar o que aconteceu exatamente. O número do ônibus, o horário? Essa é a informação correta que deve de chegar para a gente, é uma informação que é proveitosa, a gente vai verificar o que aconteceu de fato. Vamos lá. Então, está aprovado e definitivo. Vai ser ampliado? Vai ser ampliado, nós já estamos com 5 veículos rodando, tá? O total nessa leva são 21 veículos, que são aqueles modelos Scania que tem o truque, na verdade, que são eixo direcional também traseiro, que eles suportam o ar-condicionado, porque eles têm motor traseiro, então ele tem um espaço para colocar. Nesse momento, esses são possíveis de colocar ar-condicionado. Perfeito, vamos lá. A Blumob não se manifesta?
Essa é a pergunta que eu faço. Eu vou lhe falar, eu sou um dos caras indignados com a Blumob. A Blumob é a concessionária do transporte coletivo. Explica para o cidadão, você que representa o setor público desta área municipal, qual é a função de cada? A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a Prefeitura de Blumenau deu uma concessão à empresa, uma empresa só, que é a Blumob. Primeiro foi a Piracicaba, depois a Blumob. Qual é o papel de cada? Bom, a Blumob, ela pode se manifestar, ela deveria se manifestar ou não. Mas temos que lembrar uma coisa, Alexandre. O serviço prestado pela Blumob, ela é uma prestadora de serviço. As ordens de serviço, elas são emitidas por nós e cumpridas pela Blumob. Então, assim, quando a gente entende que precisa fazer uma ampliação, é o poder concedente, no caso representada pela SMTT, eu emito uma ordem de serviço e mando cumprir. Sim. É assim que funciona. Mas quando a gente cobra, a gente tem que cobrar do CETEB, antigo CETEB, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, SMTT, ou nós temos que cobrar da Blumob? Cobrar da SMTT, poder concedente. Quem concede. Quem concede. É o fiscalizador do processo. Fiscalizador. É o contratante de serviço, mais ou menos nessa onda. O contratante é a SMTT, a Blumob é um prestador do serviço. Agora, ao mesmo tempo que eu tenho que ter sensibilidade com o usuário, eu também tenho que ter responsabilidade com o contrato. Então, quem assina a ordem de serviço determina mais linha ou nesse sentido é a SMTT. É ela que é o órgão fiscalizador, né? Tem que fiscalizar e passa a demanda para a empresa. Passa a demanda para a empresa e manda cumprir a ordem de serviço. Vamos lá, então, tem mais participação aqui na tela, por gentileza. Silvana Ramos, por que não colocaram mais a linha 32 no domingo na rua Herman Battel, bairro Velha Central? Pelo menos pela manhã e à tarde, sendo que a rua Ristoff 302 faz a linha nos outros dias. Custa muito entrar umas 2 ou 3 viagens, sendo que nos outros dias ele é quem faz a linha e eu trabalho no domingo, aí iria ajudar bastante. Não tem vírgula, não tem ponto, mas aí vou me virando aqui, né? Aí ia ajudar bastante. A Silvana coloca aqui. Sim, eu entendo lá a situação da Silvana, Alexandre. Só para você ter uma ideia, um domingo nós rodamos 7.500 quilômetros, né? Na lógica, para ele se pagar, a gente deveria transportar pelo menos 13 mil pessoas. E um domingo a gente transporta em torno de 4 mil pessoas. Então, a rua Herman Bartel, ela dá uma distância de 1.200 metros, né? Da geral. Então, assim, algumas linhas são suprimidas aos domingos, entendendo que não é lá de tanta necessidade. Mas como ela colocou ali, ela trabalha. Então, para ela é de grande necessidade. A gente pode estar revendo alguma situação, alguma coisa pontual, justamente porque algumas pessoas têm o seu compromisso também aos domingos. Mas os domingos, realmente, a demanda é muito baixa, 7.500 quilômetros para transportar em torno de 4 mil pessoas. Vamos lá. O Laírton Leite é diretor da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Transporte Blumenau, está com a gente aqui ao vivo no Tribuna do Povo. A gente está recebendo também muita reivindicação, através do nosso WhatsApp, que também 988719831, a respeito da rua da Itapazinha, que me foge o nome, Jacob Neichen. A escola lá é a estadual, Vilas Vieira. Ele diz que está bem complicado com relação ao pessoal que mora na Botuverá, que mora no loteamento Libertadores, enfim, está bem delicada a situação daquela região ali da Itapazinha, pela falta de horário, quando sai da escola, tanto no final da tarde, como também à noite, 10 horas da noite, que está inseguro, inclusive. Alexandre, ali se fala, né, em segurança. Segurança pública, né? Assim, o ideal seria que o ônibus estivesse aguardando ali a saída do colégio. O mesmo ônibus, ele atende outros colégios também da região, então vamos dizer que ele chega ali 10 minutos depois. Ele atende um outro colégio e passa ali 10 minutos depois. Aquela região, em matéria de horário, e justamente a Escola Vilas Vieira, à noite, às 22 horas, tem um ônibus que sai exatamente dali, ele aguarda ali para pegar os alunos. É o único horário que sai exatamente dali. Sim. Os demais horários de entrada e saída do colégio, ele é bem atendido ali. Eu acho que dá mais de 35 horários diários daquela região que passa por ali. Agora,
A questão de segurança pública é uma questão que, né, é uma obrigação do Estado, mas é a participação de todos. E o ônibus sozinho, a gente não consegue fazer o atendimento de todos com uma única... que o ônibus estiver ali fazendo o atendimento de todos, porque ele sai de alguns colégios, então às vezes eles chegam 10 minutos depois para fazer também o aproveitamento da viagem. Estava vendo aqui umas mensagens que estavam chegando, e inclusive uma delas fala com relação à linha 310, se vai voltar ou não. Assim, a gente não tem previsão, vamos analisar agora com a ativação do terminal da Água Verde para ver se há ainda a necessidade ou não. Perfeito. Bom, obrigado pela participação, acho que é um assunto que teríamos aí muito mais tempo para tocar, são 2h07, tem tanta situação que o pessoal está pedindo aí, mas esperamos que a gente possa ter mais horários e também dar uma olhadinha, o pessoal da Nova Esperança, estamos falando aqui, também está reclamando da falta de horário lá. Alexandre, obrigado pelo espaço, claro que esse tempo realmente é muito curto, a gente poderia ficar aqui 2 horas dando explicação, Bastante. mas mais uma vez obrigado para você pelo espaço e a população de Blumenau, a gente sempre vai estar aí dando as explicações, talvez que não é aquilo exatamente que o povo quer, mas sempre com a participação do povo, estamos aí para dar as explicações. Obrigado mais uma vez, um abraço, sucesso. Valeu. Laírton Leite falou conosco aqui na tela da NDTV Record TV.